À medida que envelhecemos, o declínio cognitivo ele pode apresentar desafios significativos, mas antes a gente precisa compreender alguns conceitos. O envelhecimento cognitivo ele é influenciado pela carga de doenças e pela construção da reserva cognitiva ao longo da vida. E quanto maior a carga de alguns insultos inflamatórios no nosso cérebro ao longo do tempo, maior é o acúmulo de lesões nas alterações da estrutura do nosso cérebro. Por outro lado, quanto maior o estímulo cognitivo, como o grau de escolaridade, a interação social, maior será a criação de novos circuitos de neurônio e melhor será a capacidade da nossa resposta do nosso cérebro a responder a esses insultos. É natural que haja um processo de envelhecimento do cérebro, chamado de senescência, onde a capacidade de responder a alguns estímulos ruins se reduzem, mas sem um impacto direto na funcionalidade ou na autonomia do indivíduo. Já o termo de senilidade cerebral é utilizado para designar um envelhecimento cerebral anormal, associado ao adoecimento, como a demência. Por isso, não podemos falar que todo idoso tem demência. No aspecto da funcionalidade, os idosos eles podem apresentar queda no desempenho de alguns testes neurológicos, mas a atenção pode estar preservada, captando os estímulos externos normalmente, mas a capacidade de focar em mais de um evento ao mesmo tempo pode reduzir com esse envelhecimento cognitivo normal. As principais queixas relacionadas à atenção são distrações, como por exemplo, esquecer o que ia pegar em algum cômodo, deixar a luz ligada, perder alguns objetos ou ter dificuldade para retornar em uma atividade depois de ter sido interrompido, ou até alguma dificuldade de se concentrar. Na execução de tarefas, é esperado que a velocidade do processamento cerebral e que a memória temporária decline com o envelhecimento, porém sem maiores alterações funcionais que ficam associadas. As principais queixas relacionadas às funções de execução são dificuldade para resolver alguns problemas, dificuldade para lidar com finanças, organização de medicações, aprender a utilizar algum novo aparelho ou realizar algumas tarefas que exigem um pouquinho mais de planejamento e de cumprimento em várias etapas. Mas então, como que eu faço para avaliar um idoso no seu aspecto cognitivo? É preciso entender antes qual o objetivo dessa avaliação. É para rastreio de alguma demência, investigação de algum sintoma ou só avaliação das suas capacidades? Para isso, a gente tem alguns instrumentos utilizados todos os dias na nossa prática clínica. Nem todas as pessoas com queixas de cognição apresentam alguma alteração e nem por isso são diagnosticadas com demência. A síndrome demencial ela é definida como uma alteração progressiva de pelo menos 2 domínios cognitivos associados a uma perda também da funcionalidade daquela pessoa. Pessoas que apresentam déficits cognitivos acima do esperado para a idade e com alterações nesses testes, mas sem perda funcional, mas com perda discreta da funcionalidade complexa, são diagnosticadas até como um comprometimento cognitivo leve. Já em relação aos fatores de risco para desenvolver a demência, são idade, baixa escolaridade, obesidade, pressão alta e diabetes, tabagismo, etilismo, sedentarismo, depressão e até o isolamento social. Após os 85 anos, a chance de desenvolver demência chega até 50%. Dá para perceber que alguns fatores relacionados à demência são modificáveis ao longo da vida. Você tem se cuidado para não desenvolver a demência? Diante de tudo isso, é importante a gente sempre relembrar: nem todo idoso tem demência e nem toda dificuldade de memória é Alzheimer. Mas e como lidar com o meu familiar que vem apresentando essas alterações do envelhecimento? Primeiro, eduque-se. Quanto mais você entender sobre a condição, melhor será capaz de lidar com os sintomas. Estabeleça rotinas, mantenha uma rotina consistente com esse idoso para ajudar a reduzir a ansiedade e a confusão do paciente. Tente manter horários regulares para as refeições, atividades e o sono. Use também uma comunicação clara e simples. Use linguagem simples e direta para falar com o paciente. Evite perguntas muito complexas e ofereça instruções passo a passo. Esteja preparado para repetir informações sempre que for necessário.
Seja paciente e empático. Esteja preparado para ouvir, validar os sentimentos do paciente e oferecer conforto quanto necessário. Ofereça suporte também para as atividades diárias. Ajude o paciente a realizar tarefas como banho, comer, se vestir. Ofereça também assistência, mas também encoraje a independência, sempre que possível. Crie um ambiente seguro. Remova alguns obstáculos da casa, objetos perigosos que possam representar algum risco de queda ou lesão. Incentive a participação em atividades significativas. Mesmo que o paciente tenha dificuldade de se envolver em atividades como antes, procure formas de estimular a mente e o corpo. Atividades simples, como ouvir música, fazer algum quebra-cabeça, dar algum passeio, podem ser alguns benefícios. Procure apoio. Cuidar de alguém pode ser emocionalmente desafiador. Não hesite em procurar ajuda de amigos e familiares, grupos de apoio ou profissionais de saúde. Cuidar de si mesmo é fundamental para cuidar dos outros. Esteja atento aos sinais de estresse e esgotamento. Cuide da sua saúde física e emocional. Tire um tempo para descansar, praticar algumas atividades relaxantes e procurar esse apoio quando necessário. O esgotamento ele pode prejudicar a sua capacidade de cuidar daquele idoso de maneira mais eficaz. Consulte um profissional de saúde. Se os sintomas do paciente piorarem ou se tornarem mais difíceis de gerenciar, consulte um médico. Ele pode oferecer orientação, ajustar o plano de tratamento e fornecer alguns recursos adicionais de apoio. E se precisar, a nossa equipe tem assistência domiciliar que você precisa.